Você já sentiu que vive cansada, mesmo sem ter motivo suficiente para estar assim? Cumpre todas as tarefas, tenta ser produtiva, presente, forte e ainda assim sente culpa por querer descansar. No episódio de hoje, vamos falar sobre o burnout invisível, esse esgotamento silencioso que não aparece nos exames, mas drena a energia emocional da gente. Vamos entender por que ele acontece, como a carga mental e a dupla jornada alimentam esse ciclo e, principalmente, como reconhecer e respeitar os seus limites antes que o seu corpo te obrigue a parar. Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora, é um prazer ter você aqui. O meu objetivo com esse podcast é te ajudar a se desenvolver, crescer, e eu faço esse conteúdo com muito estudo, exemplos da minha prática clínica e já convido você a compartilhar com todas as mulheres que podem se beneficiar desse conteúdo. Poucas experiências são tão solitárias quanto sentir-se esgotada e ainda ouvir: ah, isso é falta de organização, ou isso é preguiça, ou será que você não está exagerando? O burnout invisível é exatamente isso. Esse estado de fadiga que vai se acumulando, sabe? E vai se aprofundando dentro da gente, mas em silêncio. Porque a gente fica ali, ó, funcional, tentando dar uma de forte, fazendo as coisas que precisam ser feitas, mas tem várias coisas acontecendo ali debaixo do tapete e se acumulando, e é nisso que eu quero te ajudar a prestar atenção hoje. Porque ele não acontece apenas em pessoas que trabalham demais, mas também em pessoas que vivem num ciclo constante de sobrecarga emocional. Cuidar dos outros, resolver tudo, pensar em todo mundo, não ter tempo para si, são algumas das características. E esse tipo de exaustão afeta principalmente as mulheres. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, as mulheres têm o dobro de probabilidade de apresentar sintomas de ansiedade e burnout por sobrecarga emocional e dupla jornada. E no Brasil, esses números são ainda piores, porque os índices de burnout no Brasil, nos últimos 5 anos, mais que dobraram. E a carga mental é um conceito estudado por psicólogos, por sociólogos, por psiquiatras, e vai descrever esse esforço invisível de planejar, de antecipar, de gerar a vida de todos ao redor, tá? Você não está apenas fazendo as tarefas, você pensa nelas o tempo todo. É o que a escritora Emma Cleage chamou de cargas invisíveis. Em seu quadradinho das tarefas domésticas, a mulher se torna a gerente geral da rotina familiar, mesmo quando ela não está executando tudo sozinha. É ela que precisa pensar, tem as coisas que precisa para a casa ser limpa, ou a minha ajudante vai vir, ela tem todo o material que precisa, ou agendar com a ajudante, que seja, né? E somado a isso, existe a pressão cultural, por ser forte, por ser multifuncional, por ser grata por tudo, principalmente nos países do Ocidente. Essa ideia, embora pareça um elogio, que a gente confia nas mulheres, as mulheres são foda, as mulheres têm mais energia, mulheres são mais dinâmicas, mulheres têm mais proatividade, né? As pessoas vão se escondendo atrás disso, mas muitas vezes o psiquiatra francês Christopher André, provavelmente não pronunciei direito, ele chama isso de uma autoexigência tóxica, uma tendência de medir o próprio valor apenas pela produtividade. E é aí que a culpa por descansar entra. Porque a Brené Brown, pesquisadora, socióloga, assistente social, ela estuda muito vulnerabilidade e coragem. Você já deve ter ouvido falar do livro dela, A Coragem de Ser Imperfeito, tem outro que chama A Coragem de Liderar, eu gosto bastante. Ela diz que o descanso e o lazer são atos de resistência cultural. Eu gosto dessa experiência, dessa expressão. Isso significa que um mundo, ele vai valorizar aquelas pessoas que não param. E permitir-se pausar, permitir-se
descansar, se permitir cuidar de si é um ato de resistência e não de egoísmo, tá? Abrindo um parênteses aqui com vocês, hoje mesmo eu passei por um dia bem cansativo. Hoje é um sábado, 5 horas da tarde. Então eu já acordei cedinho, organizei a casa antes da pessoa que me ajuda com as minhas unhas chegar. Organizei a casa toda, ela chegou, eu estava assim, suada, agitada. Fiz um exercício de meditação, de respiração, fiz as minhas unhas, né? Enquanto isso, fui também assistir um curso que era muito importante para mim. Terminando o curso, almocei, eu já estava exausta 2 horas da tarde. Falei, não, deixa eu recuperar minha energia. O que eu vou fazer para descansar, pausar e recuperar a minha energia? Porque eu tenho que gravar um podcast daqui a pouco. E aí eu fui fazendo as minhas coisas, que hoje, além de casa, roupa, uma série de coisas, embora aqui em casa as atividades sejam bem divididas, cada um com a sua responsabilidade, eu hoje tinha muita coisa para fazer. Fui ao córrego que tem aqui perto de casa, molhei os pés, fiz uma meditação, brinquei com os meus cachorros, chupei uma manga do pé, eu tirei assim uns 40, 50 minutos de pausa, de descanso. Depois vim, tomei meu banho, me arrumei, falei, agora eu tô pronta para o podcast, para os vídeos, para o que vier. Mas a gente precisa se permitir ter esse descanso até para a gente conseguir produzir com qualidade. E tá tudo bem também. Se hoje eu falasse, não, hoje eu realmente estou muito cansada, não vai dar, ok. Eu ia me permitir descansar o resto do dia e gravar outro dia. Porque talvez você enxergue o descanso como uma recompensa. Você só se permite descansar depois que tiver tudo feito. E eu te dei um exemplo meu aqui hoje que foi justamente o contrário. Eu precisei descansar para concluir e para terminar aquilo que eu precisava fazer. E sempre vai haver algo para fazer. A lista de pendências, ela não diminui. A gente que tem, né, no meu caso, trabalho, tem casa, tem coisa para... Gente, principalmente as mulheres, têm duplas jornadas, acumulam papéis. E olha que eu ainda não sou mãe, né? Porque eu vejo minha irmã, vejo minha cunhada, vejo outras mulheres que trabalham fora, que têm filhos, e eu fico assim, gente, admiro demais como que dá conta, né? Exige muito mais ainda. A psicologia positiva, através de estudos, vários deles, um deles do Centro de Compaixão da Universidade de Stanford, você não ouviu errado não, chama Centro de Compaixão mesmo, é um laboratório que tem dentro da Universidade de Stanford para estudar os comportamentos de compaixão e autocompaixão. E esse estudo mostra que o descanso, ele ativa o nosso sistema parasimpático, regula as nossas emoções e aumenta a nossa capacidade de empatia, de clareza mental, ou seja, desacelerar também é uma forma de você se preparar para agir de forma mais assertiva com as pessoas. Porque se você está sempre agitada, está sempre correndo, está sempre acelerada, a chance de dar uma má resposta, de ser grossa, de ser agressiva e depois ficar se sentindo culpada é muito grande. Então isso assim, respira, desacelera, pensa, é um caminho também para a assertividade, tá? Eu me lembrei de uma paciente que acreditava que parar era sinal de fraqueza. Ela chegava, inclusive, ela teve problemas sérios de saúde e só depois de perceber que o corpo estava dando sinais diários, insônia, irritabilidade, esquecimento, gastrite, enxaqueca, ela entendeu que o descanso era parte do tratamento dela e uma condição para ela conseguir fazer as coisas que precisava fazer. E ela começou, e na verdade é um caminho, né? Que a consistência também de se permitir pausar, de se permitir descansar, ela vai exigir da gente novos hábitos. Não é uma coisa, parar um dia e o resto ficar acelerado também não resolve, né? Agora aqui eu quero te ajudar a fazer um breve checklist para você identificar quais são as características de um burnout invisível, identificar os sinais e reconstruir esses limites.
Combinado? Então, primeiro, você sente irritação constante, mesmo por motivos pequenos. Tem dificuldade de concentrar, dificuldade de lembrar de coisas simples, está sempre parando as coisas no meio do caminho, dorme cansada, acorda cansada, mesmo dormindo a quantidade suficiente, sente culpa por não estar produzindo tudo o que precisava produzir, chora com facilidade, ou às vezes nem não é o chorar. Tem mulheres que são mais melancólicas que vão chorar, tem outras que são mais agressivas, coléricas, que vão xingar, que vão brigar, sabe? Mas também não sabe por que aquilo está acontecendo e do nada sente que desmorona, que tudo desmorona. E se você, fazendo esse checklist, você se identificou com algumas das coisas, você pode estar sim caminhando para um burnout, tá? E quais são os limites e as ações de cuidado que a gente precisa ter? Primeiro, bloquear a agenda para pausas reais e cumprir como se fosse um compromisso mesmo. Você coloca na agenda, dia tal, hora tal, parar. É assim que funciona mesmo. Porque se você não faz isso, a chance de você passar por cima desse compromisso é muito grande. Então você precisa desse compromisso com você, né? Um segundo ponto do checklist que eu acho interessante, diminuir esse diálogo da autocrítica. Evitar microtarefas, sabe essas coisas assim, pinga aqui, pinga ali, faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Ter uma rede de apoio, ter amigos, fazer de repente terapia, né? Participar de grupos, participar de cursos, diminuir esse autodiálogo crítico é um caminho que a gente vai precisar. Por quê? Porque se você sentou para descansar e ficou ali matutando, tem tanta coisa para fazer, eu tenho que fazer isso, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu tô sendo preguiçosa, eu tinha que estar fazendo alguma coisa. Não vai funcionar. A mente vai precisar de espaços de silêncio, vai precisar que você se recomponha, vai precisar de permissão para sentir, porque não é preguiça, é manutenção emocional. E hoje eu quero te provocar com 2 perguntas para a gente fechar. Você tem respeitado o seu limite? Ou você espera para esgotar e o seu corpo dá sinais, espera adoecer para dar atenção para si mesmo, tá? Esse é um ponto. Tem respeitado ou não, né? E quais as pausas você pode incluir no seu dia a dia? Mesmo que pareçam pequenas, quais são os hábitos que você pode colocar no seu dia a dia para que você consiga ter essa saúde emocional e essa manutenção emocional e não chegar a esse ponto do esgotamento e do colapso, ok? A gente está caminhando para encerrar, mas eu quero te fazer ainda mais um convite. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a entender melhor o burnout, entender que ele nem sempre grita. Tem gente que fica esperando ter uma crise de ansiedade forte, uma crise de pânico, desmaiar, para ir para o hospital, para depois chegar à conclusão que estava num burnout. Mas apenas, às vezes ele está ali, falando em silêncio com os sintomas que eu mencionei para você. E se esse conteúdo te faz pensar em alguém, compartilha com essa pessoa. Porque às vezes o que a pessoa precisa é só ouvir, é só refletir para se organizar e se dar o direito de descansar, né? Me siga nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi, para ser avisado toda vez que a gente coloca um episódio novo por lá. Até o próximo episódio, com muito carinho, com muito amor que eu fiz esse podcast de hoje. E por favor, se permita descansar, se permita dar uma pausa e comece hoje. Combinado? Um abraço para você e até o próximo podcast.